continuando os trabalhos. Vamos iniciar a próxima mesa, cujo título é Corpos Ingovernáveis, Insubmissão de Gênero e Presenças do Comum na Escola. A gente conta com a participação do professor Alexandre Rodrigues, da Universidade Federal do Espírito Santo. Por favor, Alex. A professora Vanessa Regina de Oliveira Martins, da Universidade Federal de São Carlos. O professor Alexandre vai tratar do tema, o título da sua apresentação é Por uma Política de Leitura Aberta de Mundos, o buraco negro e o fim do mundo como possibilidade de nascimentos financeiros. E a professora Vanessa, o título do seu trabalho é Entre o Governo das Diferenças e os Corpos Ingovernáveis, Potência na Vida, na Educação. Bom, como de praxe, é em torno de 40 a 45 minutos para cada um se apresentarem, e depois a gente abre para um bloco de questões. Okay? Bom dia a todos e a todas e todes. Eu então estou com uma provocação que é primeiramente para mim. Quero dizer que eu trago uma conversa extremamente frouxa, no sentido de alguns princípios de rigor. Estou me experimentando, estou me colocando em artesania, com o meu pensamento e com algumas coisas que estão me tocando. Não tenho intenção nenhuma de ensinar nada a ninguém aqui. Então são apenas provocações que perpassam e que me afetam neste momento, tentando responder uma questão da ordem do presente, no que diz respeito às questões em torno das crianças em dissidências. E aí o título diz um pouco por onde eu pretendo caminhar. Eu sou muito prolixo e fiz um texto que eu não sei se eu consigo concluir, tá? Mediante o tempo, mas vou me esforçar numa leitura que me permita cumprir o prazo. E aí o Léo disse, e eu quero reafirmar, o tema da minha conversa, que foi intitulada Por uma Política de Leitura Aberta de Mundos, o buraco negro e o fim do mundo como possibilidade de nascimentos crianceiros. E aí eu estou sendo tomado para essa conversa muito a partir do que se desenha nas políticas públicas no que diz respeito a gênero e sexualidade, compreendendo que quem se mete nessa seara neste momento faz parte das bruxas no contemporâneo. Então, como a gente gosta de merda, a gente vai continuar mexendo com essas questões. E se nos interditar por dentro do manicômio, das prisões, continuaremos provocando este debate. E aí a minha conversa gira muito em torno do que se dá a ler na escola e nos processos de leitura no que diz respeito ao que pode para a criança. Então, é em torno da leitura que eu vou caminhar, tentando, sem nenhuma responsabilidade, responder ao campo da literatura. Me faço como professor de currículo e formação de professores, e aí eu vou tomar a literatura pela perspectiva do currículo, pensando que ela está intimamente atrelada aos modos de fabricação de subjetividades. De boa, podemos então?
alguns fragmentos de algumas crianças que me importam dispara a minha conversa. A primeira criança que eu chamo para conversar comigo, na lógica do pensamento em submisso, é Michel Certeau, quando ele diz: a leitura introduz uma arte que não é passividade. Logo, ele também dirá: a escrita acumula, estoca, resiste ao tempo pelo estabelecimento de um lugar e multiplica sua produção pelo expansionismo da reprodução. E eu também chamo para me ajudar o Hockingham, quando ele fala para a gente: cada pessoa sabe tanto sobre a criança e seu sexo quanto o melhor dos psicólogos. Cada pessoa sabe infinitamente mais a partir do momento que abole o corte que, em determinado momento, separou nela a criança do adulto para fazer da primeira um ser separado. Não basta dizer que cada um de nós foi criança, como se tratasse de um passado e não de um futuro, da definição de uma tarefa que mal começamos a entrever. É preciso, antes de mais nada, que restabelecemos a continuidade daquilo que foi cortado, voltando a abrir as comportas desse fluxo intensivo e intuitivo que bifurcou na compensação quando acreditamos que a criança e o adulto se separavam. Então, eu começo prestando atenção nesses dois camaradas, ou nessa crianciaria de pensamentos rebeldes, inconformados com algumas coisas. Assim, Michel Certeau, em A Invenção do Cotidiano, oferece-nos pistas de extrema importância para pensarmos os sujeitos praticantes da vida cotidiana em atos de ler, escrever, conversar, narrar, caminhar, rememorar, mudando-se em suas operações criativas de produção de mundos. Seguindo seus rastros, como praticantes de uma vida que não se conforma com o já dito e escrito, compreendemos que um texto, narrativa curricular em si, endereçada, distribuída em tempos e espaços de socialização de discursos de verdade, não detém o poder que supõe possuir para imprimir afeto e fogo, uma moral para o corpo, o gênero e sexualidade, naqueles que se colocam e são colocados em práticas de leituras, de escutas, de conversas e de escrita. Sabemos também, em companhia de Paulo Freire, que não existem puríssimos e neutralidade em um texto. Um texto se organiza, afetado que está, com fios de poderes e saberes dispersos nas histórias, memórias e afetos que tramam a condição de autor-leitor e se alonga na inteligência do mundo. Sobre leitura e escrita e a inteligência do mundo, Freire tem muito a nos ensinar sobre atos de releituras, reescritas, uma vez que compreende que essa artesania se faz acontecer por contaminações com a palavra muda. Com Freire, aprendemos que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que posterior à leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Assim, linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Paulo Freire, eu estou insistindo, Paulo Freire, e vou falar 1000 vezes Paulo Freire, sendo tomado e exposto pela, na e com a palavra mundo, aproxima-se de Certeau, quando nos permite compreender que a leitura e a escrita é um processo,
uma atividade que se faz acontecer por relações, recusas, negociações, misturas, hibridizações, traduções, processos criativos, formativos e educativos. Os processos educacionais, comprometidos com as possibilidades que se abrem em nascimentos, presença com o corpo, com gênero, sexualidade, compromete-se por saber que não existe ato educativo neutro em fazer da vida, que não é a nossa, tempo e lugar para experiências e problematizações das práticas que nos colonizam e afirmam a manutenção dos privilégios da heteronorma e do heterossexismo em sua obsessão pela coerência compulsória entre corpo, gênero, sexualidade, natureza e cultura. Sobre a potência do novo, Paulo Freire e Michel Certeau nos convocam na condição de trabalhadores culturais comprometidos com a novidade da vida em seu direito de expandir, a desejarmos o exercício educativo como ação política implicada e diz: uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher nova é a certeza que tem de que não podem parar de caminhar. A educação das crianças, dos jovens e adultos tem uma importância muito grande na formação do homem novo e da mulher nova. Ela tem de ser uma educação nova também. Uma educação completamente diferente da educação colonial. Uma educação política, tão política quanto qualquer outra educação, mas que não tenta passar por neutra. Ao proclamar que não é neutra, que neutralidade é impossível, afirma que a sua política é a dos interesses do nosso povo. Práticas educacionais e políticas comprometidas com a novidade do mundo são aquelas que se fazem na caminhada e se renova ao se fazer problema. Logo, uma educação que se arroga a neutralidade não está coengendrada com a dimensão ética e política, com o acolhimento de vidas reais, demasiadamente sexualizadas e generificadas, que não podemos escolher para conosco habitar este planeta, muito menos nossas escolas. E por sabermos que não podemos escolher e decidir a partir de nossa presença com quem habitamos, vivemos, trabalhamos, nos alegramos e sofremos as misérias cotidianas, só nos resta, como exercício ético, nos abrir, virando do avesso, as pregas de nossas verdades e morais. Para despreguear o que nos impede de expandir com a novidade da vida, precisamos descolonizar nossos modos de sentir, tocar, cheirar, ver, falar, ler, escrever. Despregar, tirar os pregos de nossos corpos e de nossos cus é um convite para que possamos sentir uma brisa fresca e suas intensidades nas regiões onde o vento de fora não chega. Olha, assim, tira o ciúme daqui. Está tirando meu tempo. Despreguear, descolonizar o ânus da leitura e da escrita, se dar a ler e escrever de forma diferente, é nos permitirmos, expostos ao mundo, é reaprender outros modos de falar sobre a prisão da criança nos dispositivos da infância e da boa pedagogia. Hockingham sugere que para descolonizarmos a criança, precisamos ensaiar modos de falar daquilo que recobre a infância. Para ele, a literatura poderia ser esse dispositivo a nos ajudar
a passar intensidades e não ideias e travar uma boa luta com a boa pedagogia. E é em direção às intensidades literárias ou poéticas que podemos nutrir nossa deriva intuitiva em direção àquilo que o sistema da infância mascara. Temos cu, e com ele convocamos políticas de alianças, de releituras e reescritas sobre nós e sobre o que de nós quiseram narrar e discursar. Vocês estão gravando, né, gente? Azar de vocês. Heterossexuais, homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, crianças se igualam em intensidades nas composições das forças revolucionárias pelo simples fato de possuirmos um cu. O cu, terras proibidas, zona de perigo, ao nos igualar, nos abre ao devir anal do mundo. O cu vira uma bocarra escancarada que engole tudo e a todos. Não é possível a vida sem o buraco negro. Pelo buraco negro, nos abrimos ao mundo. A bicha louca francesa Rockingham, alegremente aberta ao mundo, cantava essa máxima e nos convocava para os atos revolucionários nos usos do buraco negro. Buraco do cu, terras baixas, perigosas, lugar de merda e que espalha merda. Com Rockingham também aprendemos que o buraco de nosso cu não é nem vergonhoso nem pessoal, é público, é político e por isso é revolucionário. Demolindo, deslocando com Rockingham no que ele nos ensina sobre o orgulho do cu e de sua força política revolucionária, gostamos com preciado de pensar o ânus como um território comum a ser descolonizado e desprivatizado das políticas identitárias que nos pregueiam pelo centro do ânus. Recorrendo a Deleuze e a Guattari, Preciado diz que o ânus foi o primeiro de todos os órgãos a ser privatizado, colocado fora do campo social. Logo, despreguear a arquitetura do corpo, descolonizando o ânus, não é só dizer não às políticas identitárias, mas também se colocar problema e se fazer problema por dentro das políticas identitárias. Como diria Preciado, os trabalhadores do ânus são os novos proletariados de uma possível revolução contrassexual. Se todos nós, trabalhadores da educação, temos ânus e com eles nos abrimos ao mundo e novidades, ousamos também, Preciado, dizer que a revolução nas práticas educativas será pelo, com e no ânus. E por que o ânus, como potência comum de leituras de mundos e narrativas curriculares, aqui é convocado? Pode o ânus tornar-se uma ferramenta política de disputas de narrativas sobre nós e nossos processos de subjetivação? De forma apressada, atrevemos a dizer que é pelo ânus que nos abrimos aos nascimentos de mundo e é por ele e com ele que as práticas subversivas das identidades de gênero e sexualidade se fazem entrar em curto-circuito. Todos temos um e por ele a vida entra e sai. O cu é um lugar antropofágico. Saez e Corrascosa, fazendo uma potente reflexão das políticas anais e das relações de poder que incidem sobre gênero, sexualidade, raça, classe, território, não nos deixam esquecer
E a força política da utilidade do ânus está em se abrir e não fechar. Fechar um ânus é matar uma vida. O ânus aberto é o que nos anima. Estes autores das dissidências, em suas apostas anais, como possibilidade de produção de mundos e reinterpretação dos dispositivos de gênero e sexualidade, dizem-nos que o ânus é um lugar estranhamente vazio de marcas de gênero. Logo, o binarismo sexual e o mito da cópula heterossexual reprodutiva não podem operar nesse lugar do anal que desafia sua lógica e os coloca em dúvida. Preciado, entrando nessa conversa, Anal oferece-nos 3 argumentos que nos ajudam a fazer problema a gênero e sexualidade e diz: 1. Didi, nem ouvi falar de cu, né? Já começou a nervosa aqui no meio da questão da cabana. Alguém me serve dentro do sofá da noite? Então, o Preciado, entrando nessa conversa anal, oferece-nos 3 argumentos que nos ajudam a fazer problema a gênero e sexualidade e nos diz: 1. O ânus é o centro erógeno universal, situado além dos limites anatômicos impostos pela diferença sexual, onde os papéis e os registros aparecem como universalmente irreversíveis. Quem não tem um ânus? 2. O ânus é uma zona primordial de passividade, de um centro produtor de excitação e de prazer que não figura na lista de pontos prescritos como orgásticos. 3. O ânus constitui um espaço de trabalho tecnológico. É uma fábrica de reelaboração do corpo contrassexual pós-humano. O trabalho do ânus não é destinado à reprodução, nem está baseado numa relação romântica. Ele gera benefícios que não podem ser medidos dentro de uma economia heterocentrada. Pelo ânus, o sistema tradicional da representação sexo-gênero vai à merda. Como gostamos de fazer merdas e mandar a merda, os privilégios das narrativas heterocentradas, com seus limites, para pensar gênero e sexualidade, para o centro, nas dissidências, nas bordas do fim do mundo, nos perguntamos: é possível pensarmos uma literatura infanto-juvenil que nos ajude a ir à merda, fazer merda e também convocar a merda? E por estarmos todos nós unidos pelo dever anal do mundo e na merda, nos preocupamos com as ausências de subjetividades e identidades que nos importam e que pelo ano são interditadas, exterminadas e silenciadas. Saísse com as coisas em conversa com Vidarte, pensando numa ética bicha, nas políticas anais, fazem crítica aos discursos de liberdade da modernidade e dizem: a ciência, a antropologia, a medicina, a psicanálise, a sociologia, a imprensa, todos querem saber das bichas, das sapatões, das trans, das minorias sexuais. Pedem-nos que falemos, que confessemos, que negociemos, que expliquemos, que digamos como somos e o que queremos. A ética anal do papo vai negar tudo isso. Acabou-se o diálogo e o informe, porque as condições desse saber vêm manipuladas de antemão, porque as condições do diálogo são manipuláveis, partem de um desequilíbrio de poder, de que tem o poder para escrever sobre as nossas vidas, coisificarmos, classificarmos, documentarmos, convertermos em objeto.
Esse contexto homofóbico e machista já está prescrito de antemão. Por isso, não temos que cair neste jogo. Não responder, não pedir nada, não dizer nada, somente ser um buraco negro. E com Bidart, ampliamos seus sentidos e com ele dizemos que os discursos de verdade, com a educação, com a pedagogia, com a psicologia, com a literatura infanto-juvenil e com os currículos heterocentrados, criaram e criam condições de saber que não se sustentam no fim do mundo. Não temos salvo-conduto com os discursos que também inventamos, como ervas daninhas, porque exercitamos uma ética anal, abrimos buracos no fim do mundo com o que nos resta, nossos cus. E de nossos cus, a vida que nos interessa, na merda, devora e zomba deste suposto saber. Sabemos nós, proletariados do cu, de uma coisa, temos muito a te ensinar. Queres aprender? Queres conosco espalhar buracos negros pelos tecidos das escolas? Querem conosco criar lógicas anais de currículo? Façamos a ti um convite. Se disposto estiver em despreguiar, que criem alianças de desaprendizagens e de descolonização pelo mundo. Primeira parte. Temos um problema no que diz de nossas práticas de leituras nas escolas. Na escola, aprendemos a ler com o cérebro. A leitura na escola é cerebral. Fecham tudo que podem. Bocas, ouvidos, olhos, poros e cus. Nossa, tá um inferno esse negócio aqui, gente. Tá tudo bem, tá sacanagem. É só pra fazer um humor. A boa leitura da escola é a que se dá a ler em silêncio. Será que as bichas das escolas, proletariados do cu, professores e professoras, estudantes e trabalhadores da educação, podem também ensinar a ler com o cu? Pode o cu ler e se dar a ler com prazer? Parece que sim. Giros de saberes e descolonização de buracos. Se o cérebro produziu merdas em nossas vidas através de nossos olhos e de nossas línguas, controlados pelas tecnologias de gênero e sexualidade, queremos, porque este é o nosso tempo, jogar merda nos ventiladores do cis heterossistema. Queremos nos colocar em exercícios de leitura com todo o corpo. A leitura com o cu nos permitia uma leitura mais franca, mais carnal e mais fresca. E de frescuras, as crianças que nascem em nós podem muito ensinar. Sobrevivemos. Obrigada. Sobrevivemos nossos nascimentos em cada amanhecer. Sobreviver já não nos basta. Por isso fazemos perguntas com os nossos não saberes e com a força do buraco negro, que deseja jogar merda nas calçadas pavimentadas com saberes e poderes normativos que buscam nos exterminar e nos conformar à heterossexualidade compulsória. Preciado, pensando a privatização do ânus, informa: o Ocidente é desenhado com um tubo com 2 orifícios, uma boca, emissora de sinais públicos, e um ânus impenetrável ao redor do qual gira a subjetividade masculina heterossexual que adquire status de corpo socialmente privilegiado. Entre os gêneros e sexualidades, localizados como objetos e a merda, nos preocupamos com as forças que buscam impedir a expansão da vida e o devir anal do mundo. Com os nossos cus abertos, com Preciado, Corascosa, Bidart, fazemos perguntas. Pode
O novo chegar, no que diz respeito ao devir anal do mundo, pensando as incidências de gênero e sexualidade, com a permanência e o esforço de manutenção dos eternos quadros de leituras e imagens que são oferecidas às crianças nas narrativas heterocentradas dos contos de fadas, fábulas, ficções, quadrinhos, poesias e outros gêneros literários, ato falho. Não se pode mais falar em gênero literário. As polícias de plantão das macropolíticas curriculares sexistas que buscam barrar e exterminar existências já nos disseram que só se pode falar de literatura infanto-juvenil, mas de gênero literário incorremos em perigo. Salvemos as criancinhas da maldição do gênero e daqueles que estão posicionados na fronteira do fim do mundo do sistema sexo-gênero. Mas, qual criança a polícia de plantão busca salvar? Quem responde com essa pergunta? Quem responde, mais uma vez, é o Papo Vidarte. E ele diz pra gente: não somos nada antes de ser bichas. Quando é que vamos perceber que primeiro, ainda muito pequenas, já éramos viadas, sujeitos a sujeitados e excluídos de qualquer representação e papel social? Desde pequenininhos, jogamos em duas frentes e habitamos o mundo de modo perverso e cindido, mais ou menos esquizofrênico, criando estratégias de socialização, visibilidade e política muito peculiares e absolutamente inovadoras que cada um tem que inventar individualmente na solidão da infância, mas que somos capazes de reativar e de aproveitar coletivamente. O gênero, enquanto sistema de opressão, faz operar assombrações que dizem que queremos transformar meninos em meninas e meninas em meninos. Já disseram algo parecido e ainda dizem sobre os marxistas, os comunistas, ciganos, migrantes e adeptos de religiões afro-brasileiras. O fazer leitura como processo criativo é responsabilidade de quem se coloca em operações de leitura ou é também um compromisso de uma política pública e com práticas pedagógicas que tomam o texto e suas narrativas como mais uma possibilidade de ampliação de mundos? Pode um texto outro, com outros personagens, incluindo as crianças e dissidências, com corpo, com gênero e sexualidade, compor repertórios de leituras e de escrita? Elas podem aparecer? Respondemos, comprometidos que estamos com a expansão da vida, com os nascimentos e com as dissidências, que sim. Fazendo leituras de textos tradicionais, a contrapelo, que as resistências microbianas à sociedade reclamativa se fazem presentes desde muito. Nas narrativas moralistas, distribuídas nas políticas de leituras para as crianças e jovens, encontramos belas cenas de rebeldias e insurreições. Em Carlos Collodi, em sua tradicional história de Pinóquio, escrita ainda no século XIX, um boneco de madeira, subjetividade planta e gente, tem nos primeiros dias de sua vida esforços disciplinares que insistem em transformá-lo em um menino de verdade. Nessa história, na imanência de sopros de vida, encontramos passagens desobedientes e desejos que nos mostram que o boneco, quase menino de verdade, dissidente do processo civilizatório, quer continuar com o cu aberto em suas mudanças, por onde não se conhece, em busca daquilo que ainda não se sabe o que é. Mas sabe que precisa ir, sabe que precisa continuar. Em um dos capítulos deste livro, do Carlos Collodi,
sem ser aquela versão resumida que oferecemos às crianças, intitulado por A Hospedaria do Caranguejo Vermelho, o autor nos oferece uma cena de um corpo que não se conforma e que deseja ir. Seguimos então a cena entre o grilo falante e o boneco da história. Quem é você? Perguntou Pinóquio. Sou a alma do grilo falante, respondeu o inseto, com um fio de voz que parecia vir de outro mundo. O que você quer comigo? Perguntou o boneco. Quero lhe dar um conselho. Volte para casa e leve as 4 moedas que ainda estão em seu poder para o seu pai, que chora e se desespera porque você desapareceu. Amanhã meu pai será um homem muito importante, porque essas 4 moedas se transformarão em 2.000. Não confie, menino, nas pessoas que prometem fazê-lo ficar rico do dia para a noite. Sem dúvida, são loucos ou embrulhões. Acredite-me, volte para casa. Não, eu vou continuar andando. Já é muito tarde, mas eu quero continuar. A noite está escura, eu quero continuar. A estrada é perigosa, mas eu vou continuar. Lembre-se de que os meninos que querem satisfazer todos os seus caprichos, mais cedo ou mais tarde, acabam se dando mal. Você sempre com a mesma história. Boa noite, grilo. Boa noite, Pinóquio. Que os céus o protejam do frio da noite e dos assassinos. Mal pronunciou essas palavras, o grilo falante sumiu de repente, como uma luz que se apaga, e a estrada voltou a ficar tão escura como antes. Vagueando entre moral, más companhias e lugares cheios de perigos para um corpo indisciplinado, a vida abjeta desse não humano, potência de vir a ser lenha, planta, animal e humano, vai se deparando com processos de subjetivação que insistem na produção e autorresponsabilização do se tornar e de responder performativamente a meninos e meninas de certo tipo. O corpo, campo de possibilidades, vai se marcando por seres fantásticos e forças binárias que cruzam seu caminho. As lógicas binárias disputam o corpo. Disputar um corpo não é tarefa fácil. No entre afetos e faltos de escrúpulos, com sentidos impressos ao corpo e à moral do adulto, o corpo aberto desse quase menino só deseja continuar. Terceira sessão. Um texto pode muita coisa, mas não pode tudo. Pinóquio, devorando e fazendo a antropofagia de tudo que lhe tocava, já nos ensinou sobre isso. A boa pedagogia e os costumes não nos deixam perceber em Pinóquio suas resistências e seus processos inventivos de mundos. Precisamos lembrar que as resistências e os processos de dizer não se comprometem, mediante os limites de uma vida, à permanência ao não eterno. Podemos ser capturados a meio caminho e por ali ficarmos espiando à espera da boa hora, da ocasião para nos surgir em nascimentos. Um texto, uma imagem, uma conversa, um conselho, não passa de uma possibilidade de endereçamento e de produção de subjetividades e identidades. Apenas uma possibilidade. E por ser apenas uma possibilidade, se faz de reiterações, conferindo aos que se conformam privilégios e recompensas. As narrativas disciplinadoras sabem que podem fracassar. Por isso, insistem com as histórias já contadas. Collodi mostra que capturas se fazem acontecer nos que estão nas margens do fim do mundo. Em um outro capítulo da história de Pinóquio, podemos, mais uma vez, encontrar as resistências
de Pinóquio mediante ao desejo da fada em capturá-lo. Tinha um outro fragmento de Pinóquio, eu vou pular. Eu espero que o Pedro, se ele quiser, e se ele achar que der, publique esse texto para que todos possam acessá-lo. Por sabermos, e as pessoas estão tramadas por repertórios de saberes, desejos, aprendizagens e desaprendizagens das normas que nos fazem querer buscar o conforto das narrativas insossas, com princípios iguais, meio sem graça e fim para meninos e meninas de verdade, conformados nas lógicas biológicas normativas que se dizem para o corpo, gênero e sexualidade, esforços acontecem com a vida métrica normativa das fadas, das mães, pais, de cuidadores e da escola. Desvios acontecem, insubmissões comparecem, endereçamentos erram seus alvos, e capturas também são tramadas e produzem efeitos complexos que não estão previstos. Elizabeth Ellsworth, uma pesquisadora do campo do cinema e da educação, aproxima-se neste momento do texto com as reflexões de Certeau para pensar a condição da atividade que o praticante estabelece com o texto fílmico e aqui nos faz aproximar da narrativa do livro falante da fada com Pinóquio. O endereçamento, como também nos ensina Ellsworth, erra seu alvo. Em nossas insatisfações com as histórias que fazem o boi dormir, os praticantes de mundo em atos de leituras, resistência e criação abrem mão de privilégios do ecossistema para continuar sua caminhada. Os modos de endereçamento oferecem sedutores estímulos e recompensas para os que se veem contemplados em suas narrativas. A população branca, cis-heterossexual, cristã, meninos e meninas de verdade podem confirmar isso ao se verem refletidos e contemplados, sem nenhum esforço nessas tramas curriculares. Temos aprendido, com os estudos em currículos críticos, que pelas narrativas curriculares também se é possível prescrever, inventar, fabricar, valorar, desqualificar, silenciar e apagar formas de subjetividades que não correspondem ao projeto político que qualifica a vida heterocentradas como a única forma legítima de existir. Os praticantes de um texto como currículo, em atos de leitura e práticas de poder que não se capitalizam no manuseio de um texto, introduzem uma arte de negociações, disputas, conversações e articulações com redes de saberes e sentidos que dizem de uma vida, e de uma vida que pede passagem e condições de florescer. Com Butler, temos aprendido que uma vida só pode florescer nos confins do fim do mundo quando compreendemos que a precariedade, nossa condição comum, buracos negros expostos, precisam ser problematizadas e enfrentadas nas micros e macro políticas anais que se abrem em práticas de insubmissões. Esses enfrentamentos que se fazem acontecer cotidianamente a favor de uma vida, redes de apoios em alianças anais podem contribuir com as condições de aparecimento de políticas públicas de ampliação de vidas e nascimentos. A literatura pode ser um dos fios dessa aliança. As políticas anais de leituras de mundo novos buscam como exercício ético em desaprendizagens garantir a expansão da vida e a qualificação de um mundo copietado em diferenças. Podemos escolher muitas coisas em nossas vidas, só não podemos, porque não somos donos do mundo, escolher com quem coabitar o planeta e as escolas. Por isso, a precariedade, categoria de análise trabalhada por Butler, e não só, assume importância para pensarmos os privilégios de algumas subjetividades e identidades que desfilam
que desfilam diante de nossos olhos nas narrativas curriculares, com o seu direito de aparecer, florescer e de serem enlutadas. Só se enluta o que importa. E Pinóquio faz parte dessa população que as biopolíticas não abrem mão. Frágeis ou não, fios de uma rede de apoio está constituído para acolher a presença infame de Pinóquio no mundo. Esforços não nos faltam. Fadas, bruxas, personagens fabuladas, escola. Mas nem todas as criaturas, aos modos de Pinóquio, são vistas e sentidas desde sempre como uma vida. As crianças bichas sabem disso. A este respeito, Butler vai dizer: a razão por que alguém não vai ser passível de luto, ou já foi estabelecido como alguém que não deve ser passível de luto, é o fato de não haver uma estrutura ou um apoio que vá sustentar uma vida, o que implica a sua desvalorização como algo para os esquemas dominantes de valor. Não vale a pena ser apoiado ou protegido enquanto vida. Grande parte de nossas vidas fomos e somos convocados por imagens, textos, histórias, discursos e narrativas que nos ensinam que tipo de vida será acolhida nos espaços e tempos de sociabilidade e nos processos formativos e educativos. Não podemos esquecer que, para uma vida florescer, condições de existência e de qualificação de uma vida precisam ser garantidas. Pinóquio, personagem dos currículos da literatura infanto-juvenil, leitura de casa, da escola e do cinema, ensinou-nos via corpo indisciplinado, corpo marcado, o que pode acontecer com sujeitos que escapam do centro e que, pelas margens de uma vida rebelde, perdem o direito de acessar a sua condição humana. A este respeito, Butler dirá que talvez o humano seja o nome que damos a essa própria negociação, que surge de ser uma criatura viva entre criaturas, em meio a formas de vidas que estão além de nós. Na história de Pinóquio, corpo marionete, corpo boneco, corpo no meio do caminho entre vegetal, bicho e humano, torna-se promessa e se faz acontecer quando aquele projeto de criança, pelo seu corpo e sua subjetividade ameaçados pela força desigual das instituições disciplinares e de controle, acolhe o compromisso de fazer a norma funcionar a favor de uma sociedade normativa. Com a história de Pinóquio, compreendemos que outras narrativas e imagem precisam nos ajudar, qualificar e ampliar nossa compreensão de humano, de humanidade e de coabitação. Muitos de nós, corpos e subjetividades e dissidências, queremos viver vidas fora dos centros e abertas ao nascimento. Isso não significa, de forma alguma, que desejamos sentir à flor da pele a precariedade da vida sendo maximizada pela ausência de políticas públicas de educação que criem condições de aparecimento, presença e florescimento. Não queremos, na condição de subjetividades dissidentes, lermos apenas histórias que fazem o sistema sexo-gênero cumprir sua função na manutenção das estruturas de poder e de seus privilégios. Não podemos esquecer com Gary Hudson que a sexualidade, assim como o gênero, é política. Ela está organizada em sistemas de poder que recompensam e incentivam alguns indivíduos e atividades, ao mesmo tempo que punem e suprimem outros. As muitas histórias que contam por aí e que são reiteradas cotidianamente pelos currículos das literaturas disponibilizados para as crianças
dizem de uma forma sujeito,